Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde. E no vídeo de hoje é um vídeo polêmico aqui hoje, hein? Eu vou falar sobre a questão do Barsi e os fundos imobiliários. Para quem não sabe, o Barsi aí é o maior investidor da história do Brasil, né? O maior investidor individual do Brasil. Ele está com cerca de 85 anos hoje. E ele já tem um legado muito interessante, né, com relação aos investimentos. É de fato um grande exemplo para todos nós investidores. A gente tem muito a aprender com o Barsi, a gente tem que respeitar muito a história do Barsi. Mas tem um ponto aí de discordância que, na verdade, ali gera muita polêmica, né? O Barsi, nos últimos anos ali, ele tem dado algumas entrevistas falando que não investe em fundos imobiliários e tem dado várias justificativas por causa disso. E aí nesse vídeo eu vou falar sobre o que o Barsi já falou sobre fundos imobiliários e vou dar a minha opinião também, muito embasado no que ele vem falando ali, nos argumentos deles, e vou dar os meus argumentos também para que você invista em fundos imobiliários, porque na minha opinião é sim um bom investimento, mas não só na minha opinião, mas tem muita gente que de fato ali discorda do Barsi com relação a fundos imobiliários por vários motivos ali. Mas antes de mais nada, antes de a gente entrar nessa polêmica aqui com relação ao Barsi, já deixa o like aqui no vídeo que esse vídeo vai ser bom. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito e ativa lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Então o Barsi ali, se você for no YouTube, você vai ver várias entrevistas ali do Barsi falando sobre essa questão de fundos imobiliários, que ele não investe, que ele não gosta, e não só ele, né? Hoje em dia tem a filha dele também, que está seguindo o legado dele, junto com ela também algumas pessoas, eles têm uma empresa ali, eles vêm aí propagando os investimentos também, fazendo ali a lição de casa do que o Barsi sempre fez também, né? Deixando o legado, continuando com o legado que o Barsi construiu nos seus 85 anos de vida aí. Mas antes de entrar aqui nos pontos do que o Barsi fala com relação aos fundos imobiliários, uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa mente, muito na nossa cabeça aqui, é que a gente, por mais que a gente saiba da importância do Barsi para os investimentos, para o mercado financeiro nacional, a gente tem que ter a nossa própria opinião. A gente precisa estudar, entender o que essa pessoa está falando, investigar ali quais são os conceitos que ela tem, o que ela está tomando de base para estar falando aquilo. Não dá para a gente investir, construir patrimônio, formar patrimônio na bolsa em cima só do que uma pessoa está falando. Por mais que o Barsi realmente tenha essa importância na nossa história aqui, a gente precisa ter a nossa opinião, a gente precisa correr atrás também da informação, entender o que ele está falando e formar a nossa própria opinião. Mesmo sendo o Barsi quem ele é, quem ele representa, a gente sim poder ter o nosso embasamento, o nosso conhecimento e investir da nossa maneira. E não só sobre essa questão do Barsi, acho que para tudo na vida a gente precisa estudar, a gente precisa ali construir a nossa opinião e formar ali, de fato, os nossos pensamentos, não se embase só de uma opinião de uma pessoa, né? A gente precisa ali realmente ir atrás das informações. A gente está na era da tecnologia, a era da internet ali, a gente tem a informação de muito fácil acesso, né? Com alguns cliques você consegue muitas informações. Isso vale para tudo na nossa vida, não é só para essa questão do Barsi, os fundos imobiliários ali não. E o primeiro ponto aqui do que o Barsi sempre fala nas entrevistas é com relação à liquidez. Então o que ele sempre menciona é que os fundos imobiliários não têm liquidez, bem como as ações têm a sua liquidez ali na hora que você vai comprar um ativo ou na hora que você vai vender um ativo. E de fato, né, os fundos imobiliários, comparado a algumas ações, eles vão ter uma liquidez muito inferior. Mas para quem tem muito dinheiro igual o Barsi, que tem alguns bilhões de reais ali na conta dele, isso talvez faça muito sentido para ele. Até porque o dinheiro que ele está operando na bolsa ali, por esse volume ser tão grande, ele precisa de liquidez, ele precisa ali que o volume de dinheiro que ele está aplicando, que ele está vendendo, às vezes, as ações deles ali, precisa ter uma liquidez interessante para que ele consiga movimentar isso dentro da bolsa de valores. Mas para o investidor normal aqui, igual eu, igual você aí, que investe ali um valor ali mediano durante o mês ali, isso assim não dá para tomar como base, só para realmente quem tem muito dinheiro aplicado. É por isso que eu falo que a gente precisa entender o que as pessoas estão falando para a gente investigar, estudar, entender se aquilo faz sentido para a gente, porque a questão da liquidez é verdade o que ele fala, mas isso não vale para todo mundo. Isso vale para investidores que têm muito dinheiro ali, que estão aplicando, que estão movimentando muito dinheiro dentro da bolsa. Isso não vale para todas as pessoas. Quem é bilionário igual ele ali, isso pode fazer sentido, mas não vale para todas as pessoas. O segundo ponto aqui que o Barsi sempre atrela a questão de não ter fundos imobiliários, de não gostar de fundos imobiliários, é com relação à taxa de administração que os fundos
imobiliários cobram ali dos seus cotistas, dos seus investidores. E obviamente que isso é verdade, né? A gente tem taxa de administração ali cobrado dos fundos também, e os fundos imobiliários são fundos de investimentos ali, né? Eles têm toda uma estrutura por trás, eles têm pessoas ali cuidando, tem toda uma cadeia ali por trás da operação deles do dia a dia ali. Mas assim como as empresas também têm. O Barsi ali defende com unhas e dentes a questão de que as ações são muito melhores do que fundos imobiliários. As empresas, de uma forma geral, ali, eles têm toda uma estrutura de pessoas, de operações. Dependendo da empresa, ali vai ter bens físicos, né, prédios, galpões, veículos. E o salário das pessoas, o salário do CEO ali, o salário da diretoria, da gerência de uma forma geral. As empresas também eles vão ter custos, assim como os fundos imobiliários que têm a taxa de administração. Então, quando você está comprando a ação de uma empresa ali, você está virando sócio daquela empresa, sócio daquele conglomerado ali, você vai ter ali por trás vários custos também. Assim como o fundo imobiliário também tem a sua taxa de administração. Então isso não faz muito sentido do que ele está falando, né? O fundo imobiliário ele precisa ali cobrar essa taxa justamente para ele sobreviver e ele custear ali a operação dele, bem como as empresas também, que eles vão ter um custo enorme ali de operação para conseguir estar vivo ali e conseguir tocar a sua operação no dia a dia. Tá falando besteira aí na minha opinião, entendeu? E aí o terceiro ponto aqui que o Barsi sempre coloca é que as empresas geram mais valor do que os imóveis. Eles não têm o mesmo potencial de retorno que as ações. Então, de fato, né, quando a gente compara uma empresa aqui e um fundo imobiliário, o potencial de retorno, o potencial de crescimento de uma empresa, obviamente que vai ser muito maior do que um fundo imobiliário. As empresas podem dobrar de valor ali, pode crescer, né? Vamos pegar o exemplo do Nubank aqui. O que o Nubank tem crescido nos últimos anos é algo absurdo. É uma das maiores empresas do país aí, num crescimento num curto período de tempo, inclusive ali quase já passando o Itaú em termos de valor de mercado. Mas isso é só um exemplo, né? A gente poderia usar vários outros exemplos de que ações ali poderiam gerar muito mais retorno do que fundos imobiliários. Isso de fato é meio óbvio, né? As empresas ali, elas realmente ali, elas podem crescer as operações delas, elas podem ali receber investimento ali e crescer, lançar novos produtos, lançar uma cadeia ali de novas mercadorias ali, expandir internacionalmente. E aí os fundos imobiliários, de fato, ali, eles não têm esse mesmo potencial de retorno das empresas. Mas os fundos imobiliários, pensando numa carteira de investidor ali que você tenha, pensando ali numa carteira diversificada, ele faz muito sentido, justamente porque você diversifica o seu patrimônio. Apesar dos fundos imobiliários ali não ter esse mesmo potencial que as ações têm de retorno, você, como uma carteira ali diversificada, faz muito sentido você ter parte da sua carteira dentro de fundos imobiliários também e parte da sua carteira dentro ali de ações pagadoras de dividendos ou ações ali com potencial grande de retorno, potencial grande ali de expansão e você ali aumentar bastante o seu patrimônio num médio a longo prazo. E aí o que acontece? Uma das entrevistas também que eu vi do Barsi ali, ele fala que ele investiu uma vez em um fundo imobiliário. E aí o que pode ter acontecido é que essa única vez que ele investiu ali nesse fundo imobiliário, ele pode ter tido ali, ele pode ter perdido dinheiro, ele não pode ter o retorno que ele esperava, ou o fundo pode ter se desvalorizado ali e ele não quis mais saber disso. Imagina, né? Você tem um sonho de ir para a Disney, aí você vai para a Disney, você fica 10 dias lá e os 10 dias chove, você fica traumatizado, você nunca mais quer voltar para a Disney, por mais que todo mundo que vá para lá goste ou que não tenha essa mesma experiência ruim que você, com base nessa experiência ruim que você teve ali, você considera que aquilo não seja algo bom para você e você começa ali a espalhar isso para as pessoas, não, que lá em Orlando só chove, Orlando não é legal, que os parques fecharam em dia de chuva, sei lá, entendeu? Então você começa a divulgar, a propagar algo ruim que aconteceu com você, mas que na verdade a gente sabe ali que não é uma verdade, né? A gente sabe que isso foi só uma experiência ruim, foi um azar ali que você teve. Um outro ponto importante aqui, quando a gente fala do Barsi, que as experiências deles ali, todo o arcabouço que ele formou, foi ali na década de 60, na década de 70, na década de 80. E os fundos imobiliários, eles tiveram um crescimento, um amadurecimento na última década. O mercado financeiro, de uma forma geral, ele vem se amadurecendo muito nas últimas décadas do Brasil. Então, talvez, quando ele teve essa experiência, ou com relação ali ao arcabouço que ele teve lá algumas décadas passadas, não tenha sido ali moldado da melhor forma.
Até porque as legislações relacionadas a fundos imobiliários, todo o aparato ali, todas as responsabilidades que os fundos imobiliários têm hoje, na época lá, no passado, não tinha, né? Então, existe de fato um amadurecimento, um crescimento dos fundos imobiliários, uma ampliação dos fundos imobiliários na última década. É algo mais recente de fato. Pelas entrevistas que eu vejo do Barsi também, o que ele fala é com relação às ações, né? As ações que ele comprou, as ações com base no patrimônio dele de uma forma geral, ele teve muito sucesso nas ações, né? Então vamos pegar esse mesmo exemplo da Disney. Vamos supor que para a Disney você tenha sido uma experiência traumatizante ali, mas quando você foi para Paris, por exemplo, você pegou todos os dias de sol, você fez amizade com os franceses lá, você interagiu, você conheceu os lugares, você se apaixonou pela França por uma série de motivos ali. E aí você vai achar que Paris é a melhor cidade do mundo, você vai querer sempre voltar para lá, você vai ficar apaixonado por Paris. Então percebe essa relação? Ele teve muito sucesso com as ações, ao contrário dos fundos imobiliários, devido às experiências que ele teve com as ações. E a mesma coisa pode acontecer na nossa vida. A gente ir para um lugar que a gente sempre achou que seria uma experiência sensacional ali, igual a Disney, a gente teve uma experiência traumatizante, muito comparação aos fundos imobiliários, ali, a experiência que ele teve com os fundos imobiliários, e a gente ir para Paris ali, ter uma experiência ótima, excelente ali, com relação a, fazendo essa analogia com as ações ali. Essas experiências que a gente vai tendo na vida ali, vai formando ali a nossa capacidade cognitiva ali, a nossa capacidade de pensamento, as nossas opiniões, a nossa personalidade. Aí eu vou fazer o papel aqui de defender os fundos imobiliários, até porque os fundos, eles são uma ótima opção para você diversificar a sua carteira, para você ali ter parte do seu patrimônio alocado dentro de imóveis, né? Você quando compra uma cota de um fundo imobiliário ali, você está virando sócio desses imóveis. E existem fundos imobiliários ali que têm vários imóveis espalhados pelo país, estão bem diversificados, tem vários ativos ali em vários estados. Os fundos imobiliários são sim, eles vêm se provando nos últimos anos uma ótima forma de diversificar o seu patrimônio. Uma ótima forma também das pessoas terem uma renda extra, das pessoas ali terem uma renda adicional. Os fundos imobiliários, eles pagam para você mensalmente um aluguel na sua conta. É como se você tivesse comprado um imóvel, aí você aluga esse imóvel, aí o inquilino vai lá e paga para você todo mês o valor do aluguel. E os fundos imobiliários funcionam da mesma forma. Você compra ali uma cota, que é um pedacinho ali de um imóvel, e todo mês o fundo ele vai te depositar, vai transferir para sua conta ali o valor referente proporcional, né, à cota que você tem, o aluguel na sua conta. Uma ótima opção para você diversificar a sua renda e ter uma renda extra, ter uma renda adicional ali, proveniente desses imóveis, desses aluguéis que vão cair na sua conta todo mês. E como eu falei, você com uma carteira bem diversificada, você pode ter os dois, você pode ter um pedaço ali da sua carteira em ações, e aí dentro das ações ali, ações com mais probabilidade de retorno, ações ali mais arriscadas, ações mais seguras de setores ali mais perenes, que já pagam dividendos para você, e no outro pedaço da sua carteira você ter os fundos imobiliários também, te gerando renda todo mês, te gerando uma renda extra. Fundos imobiliários e ações é renda variável. A gente consegue ali fazer algumas análises, mas é muito difícil de prever o futuro. Mas com base no histórico passado, lendo o balanço, lendo as métricas, os números das empresas ali, a gente já consegue tomar melhores decisões e mitigar as nossas perdas ali no futuro. E é um ditado popular que eu queria exemplificar tudo isso que eu falei para vocês com relação ao Barsi, é que passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo, né? Então a gente não tem que tomar as nossas decisões com base no que só uma pessoa está falando, por mais que essa pessoa tenha tido muito sucesso na vida dela. Existem várias coisas por trás do que ela está falando ali, que a gente precisa entender a fundo, a gente precisa estudar, ter a nossa própria opinião com relação àquele assunto. Não é para você ficar ouvindo ali, é porque o Barsi falou isso, porque o Barsi falou aquilo, e tomar suas decisões com base só no que ele está falando, entendeu? Até porque também a empresa que o Barsi tem hoje, a filha dele e os sócios ali que acompanham ele, o nome da empresa que eles têm hoje é AGF, Ações Garantem Futuro. Então, para eles é muito interessante, para o Barsi, para toda essa galera aí, é muito interessante falar muito bem de ações e não é interessante para eles falar de fundos imobiliários, porque todos os produtos que eles estão ali dentro dessa empresa estão relacionados às ações. Então, de fato, eu acredito que não seja interessante eles ficarem ali falando sobre fundos imobiliários, falando bem sobre fundos imobiliários, ou até mesmo ali relacionando a questão dos fundos imobiliários. É mais um ponto para você pensar. A gente tem que entender ali por que as pessoas realmente estão falando isso
e qual que é o interesse delas por trás ali de estar falando de determinado assunto. Na minha opinião também, e para finalizar o vídeo aqui, eu acredito que seja uma grande irresponsabilidade você não colocar os fundos imobiliários como uma ótima opção para o investidor hoje no país. A gente vive num país hoje miserável, a gente vive num país aqui que as pessoas não têm educação financeira, a gente vive num país onde 80% da população é endividada, menos de 3% da população investe no Brasil, e sim, os fundos imobiliários são uma ótima opção para você investir, para você deixar parte do seu patrimônio, para você, aí meu filho, que pega transporte público lotado todo dia, que passa 4 horas no transporte público, que houve desaforo de chefe ali, para você ter uma renda extra, para você ter uma renda adicional, para você não ficar dependente só do seu salário. Os fundos imobiliários, eles podem sim fazer você mudar de vida, eles podem sim fazer você alcançar a sua independência financeira. Quanto mais cotas você compra ali, comprando cotas de bons fundos imobiliários que têm ativos espalhados pelo Brasil, está bem diversificado, você ali formando patrimônio dentro dessa classe de ativo dos fundos imobiliários, você pode sim alcançar a sua independência financeira. Uma carteira bem diversificada tem sim que incluir fundos imobiliários, como também tem que incluir ações. A gente precisa entender todo o cenário que as pessoas ficam por aí falando em podcast, para que a gente não seja impactado por essas coisas e tome decisões erradas em cima do que poucas pessoas estão falando ali. Até porque, como eu falei, né, o nome da empresa deles é AGF, Ações Garantem Futuro. O que eu acredito que não seja interessante para eles ficarem ali falando bem de fundos imobiliários. E se você quer investir em fundos imobiliários, aqui você quer aprender a investir, diversificar sua carteira, formar patrimônio, entra no nosso site, é carteiraverde.com.br. Lá a gente não vai falar para você investir só em ações, não. A gente vai sim te ensinar a diversificar o seu patrimônio, para que você consiga montar uma carteira para que você alcance a sua independência financeira, a sua liberdade financeira. E se você tem dívidas, sair das dívidas, a gente vai montar um planejamento financeiro para que você consiga realizar todos os seus sonhos e alcançar todos os seus objetivos. Entra lá no site, é carteiraverde.com.br. Na parte inferior do site vai ter um formulário lá, você preenche, manda aqui pra gente. A gente vai entrar em contato com você para que a gente possa marcar uma sessão de diagnóstico aqui, fazer um levantamento da sua vida financeira e entender como a gente vai poder te ajudar aqui com fundos imobiliários, que fique muito claro isso. Segue lá no Instagram também, é @carteiraverde. Até o próximo vídeo, talvez de fundos imobiliários, vamos ver aí. E você, Tigre, tem investido em fundos imobiliários? Esse é meu garoto. Ele falou que está diversificado aqui com fundos imobiliários.